Conta, Estamos no ar? Boa tarde, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo e esse é o Jornal das 5, o J5. Hoje eu estou excepcionalmente aqui na quarta-feira no J5. Eu costumo apresentar o J5 às quintas-feiras, mas excepcionalmente hoje eu estou aqui substituindo o companheiro Matheus Vetter e junto com o companheiro Pedro Catelli, lá de Londrina, no Paraná. Boa tarde, Pedro. Tudo certo? boa tarde, companheiros. Tudo certo, Emanuel? 5, seu programa revolucionário e independente das 5 horas da tarde, no ar nesta quarta-feira, com as principais notícias do dia. Isso Bom, aí, eu queria aproveitar. antes de começar, Opa, pode falar. perdão. Deu um delay aqui. Queria aproveitar para dar boa tarde para os companheiros que estão aqui conosco, né, no chat, estão aí assistindo, né, convidar os companheiros a curtirem o vídeo, se inscreverem no canal da Causa Operária TV, né, que já ultrapassa os 88 mil inscritos, rumo aos 100 mil inscritos, né, e convidar os companheiros a se tornarem membros do canal também, para fortalecer, como o companheiro Pedro disse, essa empreitada operária revolucionária, independente dos patrões golpistas, né, contra toda a direita e a extrema-direita golpistas. Bom, hoje nosso tema, né, é tarde quente e mais um ministro do Bolsonaro caiu, e o governo genocida se aprofunda na crise aí, né, tem a questão da vacina, tem a crise econômica, enfim, tem uma série de aspectos aí que mantêm a estabilidade no regime político, né, e essa e outras notícias que o companheiro Pedro vai apresentar são pauta desse J5 de quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. É com você, Pedro. Bom, para começar, mais um deboche do governo Bolsonaro, né, governo genocida, que parece gostar de ser genocida. Novamente ele saiu a público, né, sem nenhuma vergonha na cara, para falar que o governo Bolsonaro, que já matou mais de 170 mil brasileiros e que deixou, junto com os golpistas, a situação da pandemia totalmente fora de controle, está lidando muito bem com a pandemia. Né? Então, você, trabalhador que pega ônibus lotado e trabalha aglomerado nos seus postos de serviços, segundo Bolsonaro, você pode ficar tranquilo que, apesar de 170 mortos e disputando sempre o segundo lugar aí, do ranking de maior número de infectados e mortos da pandemia mundial, segundo o Bolsonaro, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo. A gente vai ver mais para frente que não tá nada maravilhoso. Os dados, inclusive, provam isso daí, mas é mais um deboche do governo Bolsonaro em relação aos mortos, aos infectados e aos mutilados, que somam-se aí nas casas dos milhões já, pela pandemia e pela completa política de genocídio do governo Bolsonaro em relação à pandemia e ao trato dela, principalmente no que diz respeito à classe trabalhadora. Quer comentar um pouco sobre isso, Emanuel? Exatamente. O governo, desde o do começo, né, tratou a situação da pandemia, né, para evitar, inclusive, que qualquer medida contundente fosse tomada. Né, o governo procurou aí adotar uma política de minimizar, né, jogar para baixo o perigo aí da pandemia. Né. Teve a questão famosa aí do Bolsonaro falar sobre a gripezinha, né, sobre o histórico de atleta, fazer propaganda aí de
remédios que não têm eficácia científica conhecida nenhuma, né, como o caso da ivermectina, como o caso da cloroquina também, que vários governantes, aí, governadores, prefeitos, utilizaram, né, para fazer demagogia que estavam oferecendo algum combate aí à pandemia. Mas o que a gente vê nos números, né, como o companheiro Pedro destacou, o país está caminhando aí para 180 mil mortos nesse momento. Né, o estado de São Paulo, onde tem mais mortes, tem mais de 40 mil mortes. E, nesse sentido, a gente vê que não teve nada de combate ao coronavírus, o que teve foi uma disputa aí demagógica, né, dentro de setores da própria direita. Né? De um lado, o governo federal, do fascista Bolsonaro, e do outro lado, os governadores que a imprensa procurou colocar aí como governadores científicos, né, como João Dória, como Wilson Witzel na época, e que hoje aí são tão responsáveis quanto o Bolsonaro pelo genocídio dos quase 180 mil mortos no Brasil em dados oficiais. Né? Então, fica claro aí que o governo, com essa política, né, ele quer simular, né, um clima de normalidade para fazer os trabalhadores baixarem a guarda diante dessa omissão total do poder público. Né? Como o companheiro Rui sempre destaca, né, o Brasil teria que ser estudado aí pelos cientistas do mundo todo, porque é o único país onde os governos não fizeram nada, né, e a imprensa burguesa e esses governos comemoraram. Né, o próprio Bolsonaro chegou a fazer um evento no Palácio do Planalto que o governo brasileiro tinha vencido o coronavírus. Né, a gente vê aí que não tem nada de realidade. A população continua morrendo e tendo que se aglomerar, né, no transporte coletivo, nos trens, ônibus, metrôs, para manter o lucro dos capitalistas que fizeram dessa crise, inclusive, um grande negócio. Né? Pedro, está ouvindo? Acho que a imagem do companheiro congelou. Você está ouvindo a gente, companheiro? Bom, acho que nós tivemos problemas técnicos aqui, mas assim que o companheiro voltar, a gente retoma com o comentário dele. Indo adiante, enquanto, por um lado, o governo brasileiro não faz nada, né, a imprensa burguesa mundial, obviamente que ela faz propaganda das suas vacinas. Né? Nesse momento, a Rússia já está vacinando a sua população, né, onde a vacina foi fruto aí de laboratórios estatais, né, inclusive que são aí fruto da tradição da Revolução Russa, né, dos grandes investimentos estatais que foram feitos. Coisa que acontece na China e em Cuba também. Né, a China sempre foi a vanguarda aí no combate à pandemia, né, foi o primeiro país, talvez, a desenvolver mais claramente a vacina. E Cuba, né, um país que é do tamanho da cidade de São Paulo, né, tem cerca de 12 milhões de habitantes, está desenvolvendo 4 vacinas nesse momento. Né, mas a imprensa burguesa não fala, obviamente, nada disso, faz campanha, né, em favor das vacinas dos laboratórios dos países imperialistas, né, como o caso da Inglaterra. Né. Então, vários órgãos da imprensa burguesa, como o jornal Gazeta do Povo, por exemplo, o jornal da burguesia paranaense, foi um dos que fizeram mais propaganda contra, né, a vacina russa, dizendo que não tinha comprovação, que não tinha sido testado o suficiente ainda, e propaganda da vacina britânica. Né. E, nesse sentido, o que a gente vê é que a campanha da imprensa burguesa não tem nenhuma comprovação, né, uma vez que o que a gente vê nesse momento, o próprio governo aí do estado de São Paulo, né, do fascista Bolsonaro, está fazendo demagogia com a vacina da China, né, que é a que até então ofereceu melhores perspectivas, né, inclusive uma parceria com o próprio Instituto Butantan, e está sendo desenvolvida no Brasil. Né. Mas eis que, enquanto, por um lado, né, esses países começam a vacinação, né, a matéria do próprio jornal O Globo destaca, né, Reino Unido e Rússia começam a vacinação contra a Covid-19 na semana que vem. Por outro lado, o Brasil está totalmente paralisado, aí, discutindo, inclusive, se deve ou não vacinar a população, em qual porcentagem
da vacina deve atender 50% da população, 10% da população, né? É a discussão que está sendo feita aí no governo Bolsonaro e que a disputa se dá entre dois setores da direita, né? Por um lado, esses governadores da direita golpista, né? Como o caso do João Dória, e do outro lado, o próprio governo Bolsonaro, né? Da extrema-direita aí, que procurou propagar a ideia que a doença não era nada, que era simplesmente uma gripe. Mas é preciso destacar aqui que nenhum dos dois lados, né, diferente do que setores da esquerda também acabam caindo na armadilha e reproduzem o discurso da imprensa burguesa, o João Dória, como os outros governadores da direita, não são reais opositores do Bolsonaro. Pelo contrário, né, o João Dória é o responsável aí por dezenas e milhares de mortes também, é um genocida, né, que não fez nada em relação à aglomeração no transporte público, né? Inclusive o metrô de São Paulo deve ser do país todo o lugar onde há mais concentração de pessoas, né? E se qualquer pessoa que for numa estação de metrô aqui em São Paulo vai ver que a aglomeração lá todo dia é absurda, né? E que os governos não fizeram nada sobre isso daí. Então, por que o João Dória, que não fez nada diante dessa situação em São Paulo, que é o lugar onde há mais concentração de pessoas no país, por que ele seria agora o grande opositor do Bolsonaro e estaria preocupado em salvar as pessoas com a vacina? Obviamente que isso não tem realidade nenhuma, né? O que ele está fazendo é uma campanha demagógica para procurar ganhar aí um capital eleitoral em cima dessa questão da vacina, né? Se aproveitando do fato da extrema-direita ser muito irracional, né? Ser muito histérica, inclusive negar, né, nesse caso aí, a própria gravidade da pandemia, né? Obviamente que isso não é uma exclusividade do Brasil, né? Nos países da Europa também houve essa falsa polarização entre a extrema-direita e a direita tradicional, né? Inclusive na Europa a extrema-direita chegou a sair às ruas, né, em vários lugares, né, na Grécia, na Inglaterra, na Alemanha, contra, inclusive, medidas como o uso de máscara, como a questão do distanciamento social, que foram medidas aí que a direita golpista utilizou para fazer demagogia que estava preocupada com a vida da população, né? Inclusive na internet tem vários memes aí que dizem, né, usam a questão da mulher aí, né, a Angela Merkel, a primeira-ministra da Nova Zelândia, entre outras, para dizer que nos lugares onde há mulheres chefes de Estado foi onde os países enfrentaram melhor a pandemia, né, sendo que se trata, nesse caso, da Alemanha, que é um país imperialista e que não fez nada também para salvar a população, e a Nova Zelândia, que é um país que tem condições de vida totalmente alheias ao resto da população mundial, né? Que é um país que permite uma margem de manobra muito maior do que, por exemplo, um país como o Brasil, né? Um país atrasado, que tem um sistema de saúde muito destruído aí pelos golpistas e que, inclusive, nesse momento, né, onde se aproxima de 180 mil mortes, tem um sistema de saúde aí em colapso em vários lugares, né? Como a gente viu no norte. Produção, o companheiro Pedro está na escuta ou ainda não conseguimos resolver esse problema? Beleza. Bom, vendo aqui os comentários no chat, dá uma boa tarde para o companheiro ou companheira para que postar só tendo Face. Arthur Freitas, Rafaela Suen. Uma boa tarde aos companheiros aí. O companheiro diz o seguinte: no caso do ministro que saiu, devem estar abrindo espaço para parlamentares, visando influenciar na eleição da presidência da Câmara. É verdade, é uma possibilidade. Nesse momento, o governo Bolsonaro ele enfrenta uma série de dificuldades em relação ao Congresso, né? O próprio presidente da Câmara e do Senado acabaram de tentar um drible aí, na Constituição, né? Um golpe de Estado não muito disfarçado, né, para tentar a reeleição e manter o governo Bolsonaro, né, sob o controle aí da direita tradicional. Então existe nesse momento uma briga aí no interior do bloco golpista, né? Essa sim, diferente da questão da vacina, essa sim é um conflito concreto aí que se estabelece entre a extrema direita bolsonarista, né, e os setores da direita golpista tradicional, também chamada de centrão, né, em que esses dois setores da burguesia disputam aí, né, o controle das casas legislativas, né, a Câmara e o Senado. E, por um lado, o Bolsonaro tem o candidato
Arthur Lira, né, que a imprensa burguesa já procurou atacar de várias formas, e o Centrão não tem claramente um candidato, ainda buscou a reeleição dos seus próprios nomes, né, os atuais presidentes aí do Senado e da Câmara. Então, a queda de mais um ministro do Bolsonaro é um resultado dessa crise aí também, né, o fato do governo não conseguir estabilizar para implementar esse programa dos golpistas aí, né, como o próprio PSDB destacou na sua página oficial no Twitter, né, no mesmo período de mandato, né, comparando o FHC com o Bolsonaro, o FHC já tinha privatizado dezenas, quase uma centena de estatais, né? E nesse caso aqui, o que o PSDB falou é que o Paulo Guedes e o Bolsonaro só venderam ilusões, né? Não venderam completamente nenhuma estatal. Isso mostra, inclusive, o quanto que a burguesia está pressionando aí o governo Bolsonaro, reclamando do governo Bolsonaro não implementar integralmente a sua política, como o PSDB, por exemplo, conseguiu fazer no governo FHC de uma maneira muito mais direta, né? No entanto, a gente não deve confundir isso daí com o fato de que o governo Bolsonaro é um governo extremamente nocivo, né? Inimigo dos trabalhadores, e por mais que ele não tenha privatizado totalmente nenhuma estatal ainda, ele está na política de fatiar as estatais, né? Então, o caso da Petrobras, por exemplo, o governo está se desfazendo de todas as subsidiárias da Petrobras, vendendo todos os ativos da empresa, né? Entregando as refinarias, entregando as plataformas, entregando os campos de petróleo. 77% do pré-sal hoje em dia já é explorado por empresas estrangeiras, né? Então a gente não deve confundir essa colocação do PSDB com o fato de que o Bolsonaro seria um governo inofensivo, né? Não é verdade. O governo Bolsonaro é um governo profundamente reacionário, inimigo dos trabalhadores, e só não atacou mais os trabalhadores por causa de toda a crise que ele sofreu, né? Em parte pela oposição que aconteceu, pelos grandes atos que ocorreram, pelas tentativas aí de greves gerais, pelas paralisações de várias categorias, e, por outro lado, pelo próprio desentendimento no bloco golpista aí da burguesia, né? Dos setores da direita e da extrema-direita, né? Então, bom, continuando a pauta aqui, companheiros, a outra questão, falando ainda do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, né, o Chicago Boy, aí, como é conhecido, disse o seguinte, que o auxílio emergencial, né, vai ser extinto, né, nesse mês ainda. A declaração do ministro golpista aí, do Bolsonaro, né, o homem dos banqueiros aí dentro do governo Bolsonaro, foi feita por videoconferência para investidores estrangeiros, né? Isso não é uma coincidência, né? É uma espécie de prestação de contas, né, que o representante dos banqueiros está fazendo aí com os seus patrões, né, que são os capitalistas estrangeiros. Em videoconferência, o golpista Paulo Guedes deixou claro que o governo Bolsonaro irá extinguir o auxílio emergencial. Aos seus patrões, Guedes prometeu reduzir os gastos, entre aspas, para entregar ainda mais dinheiro aos bancos, né? A matéria é do Diário da Causa Operária e cita aqui, fala do próprio Guedes, né? Acho que isso vai acontecer antes do fim do ano. 2 dias atrás, demos outro sinal de que vamos acabar com o auxílio emergencial no fim desse ano. Estamos dando sinais de que estamos removendo gastos extraordinários com a pandemia e, ao mesmo tempo, reduzindo subsídios. A fala do Paulo Guedes, nesse caso, ela deve ser interpretada sob o ponto de vista de a quem o governo atende, né? Se, por um lado, o governo reclamou de ter que conceder aí R$ 600 para a população, o que custa aí, ao mês para os cofres públicos em torno de 50 bilhões de reais, né? Por outro lado, o governo Bolsonaro liberou mais de 1 trilhão para os banqueiros, né? Então, fica claro nesse sentido de que, quando o governo fala em austeridade fiscal, né, em reduzir, em ter mais responsabilidade, o governo está falando sobre cortar aqueles gastos que vão, de uma maneira direta ou indireta, para a população, né, como o caso do auxílio emergencial, o caso dos programas sociais e por aí vai. E, por outro lado, na hora de repassar dinheiro para os capitalistas, né, sobretudo para os banqueiros, o governo não fala em nenhuma forma de ajuste, né? O governo só fala que é preciso salvar a economia, né, que foi o grande
pretexto aí que o governo utilizou para ajudar os capitalistas a fazerem da pandemia um grande negócio, né, e multiplicarem muito o seu patrimônio, né, enquanto o povo morre de coronavírus e de fome. Bom, queria aproveitar para fazer um merchan aqui, né, a edição atual do Jornal da Causa Operária, edição 1138, Lula já era, né, um dos temas dessa semana bastante comentados foi a questão do conflito interno no PT, aí, setores do PT após as eleições, né, como o ex-governador da Bahia, senador Jacques Wagner, falou que ele não ficará, né, o PT não deve ficar refém do ex-presidente Lula, né. Jacques Wagner e outros setores do PT preferem ficar reféns da burguesia golpista, né, que procura, como está aqui na capa, né, o Ciro Gomes e o Geraldo Alckmin, não sei se dá para ver aí, se a produção consegue dar um zoom aqui. Mas é o seguinte, essa edição discute essa questão da candidatura do ex-presidente Lula e o esforço dos setores da burguesia para tentar barrar a candidatura do ex-presidente a todo custo, né? Hoje, inclusive, mais cedo, no Jornal dos Comitês, esse tema foi pauta do programa, né? Então, vocês podem conferir aqui na edição 1138 do JCO. Uma outra questão interessante é a Universidade de Férias. O Partido da Causa Operária vai realizar, né, no próximo mês, aqui em janeiro e fevereiro, a 46ª Universidade de Férias. Né? A Universidade de Férias é um curso de formação aí, teórico, marxista do mais alto nível, né, uma formação superior, né, daí o nome universidade, e que é realizado 2 vezes por ano, né, uma na metade do ano, a outra no começo do ano. E, por conta da pandemia, excepcionalmente essa 46ª Universidade de Férias vai ser feita por videoconferência. Né, já tem, inclusive, aqui, na edição 1138, uma programação do curso, né, que será sobre o stalinismo. Né, o que é o stalinismo? Um dos temas aí que voltou à discussão, né, com setores da esquerda, aí, como o caso do Jones Manuel, né, e de outros ditos teóricos aí que são discípulos, né, são propagadores aí do Domênico Lossurdo, que é um stalinista, né, que voltou ao debate aí por conta do Caetano Veloso, né, o cantor Caetano Veloso, que é um defensor aí árduo da Frente Ampla, um homem da Frente Ampla, ter citado essa questão num programa da Rede Globo, né, com o Pedro Bial e tal, e ter jogado confete aí no Jones Manuel, como um grande estudioso aí do marxismo e fazendo uma propaganda do stalinismo. Né. Desde então, a internet viu crescer, né, uma série de comentários no sentido de defender o stalinismo, né, inclusive comentários muito reacionários, né, como no nosso caso do Partido da Causa Operária, que somos trotskistas, né, a ideia é de que trotskista bom é trotskista morto, né, a mesma coisa que os bolsonaristas falam da esquerda em geral. Né. Então, esse e vários outros fatores, né, levaram o Partido da Causa Operária a decidir esse tema na 46ª Universidade de Férias. Eu vou citar alguns temas de aulas aqui que acontecerão, né, para os companheiros verem, inclusive já aproveitarem, correrem e se inscreverem. Né, a inscrição ela vai ter um custo simbólico aí de R$100, para a pessoa ter acesso, né, a todos os materiais e aos links das aulas. Né, e vão ter temas nas aulas como? A primeira parte vai ser um recorte histórico entre 1924 e 1933. Né, Stalin até a tomada do poder. A burocracia e a União Soviética, a primeira etapa na União Soviética, na Terceira Internacional, a luta interna, revolução permanente, industrialização, socialismo em um só país. Esses e outros temas, né, tem uma série de outros temas, depois tem uma segunda parte que vai de 34 a 48, né, até uma última parte que vai de 48 a 91, né, o último período aí da União Soviética. Então, um curso imperdível, né, os companheiros podem procurar aí mais informações na Causa Operária TV, no Diário da Causa Operária, está aqui o companheiro Rui, que vai ministrar esse curso muito especial, e os companheiros podem procurar lá mais informações
sobre a 46ª Universidade de Férias. Bom, tem outros companheiros aqui. Rude Pride, para que postar só tendo Face. Falou, amanhã tem leilão da refinaria do Rio Grande do Sul, a Refap. É verdade, bem lembrado. Inclusive, né, o Supremo Tribunal Federal permitiu a entrega aí das refinarias. Né, a primeira refinaria entregue foi a da Bahia, né, que é a segunda maior refinaria do país, a Landulfo Alves. Agora também estão na mira, né, como o companheiro destacou aí, a Refap no Rio Grande do Sul. E a próxima é a Repar no Paraná, né, a refinaria Presidente Getúlio Vargas. Então, diferente do que o PSDB disse aí, que o governo Bolsonaro seria inofensivo, né, diante de todos os ataques do PSDB, na verdade o governo Bolsonaro está desmontando as estatais, né, vendeu subsidiárias da Caixa também, está querendo vender os Correios, vendeu subsidiárias do Correio, né, entregou o plano de saúde dos Correios, né, e por aí vai. A Petrobras, nesse momento, é uma das empresas mais atacadas, está sendo completamente liquidada pelos golpistas e entregue ao capital estrangeiro, né, e a setores minoritários aí do capital nacional. Né. As refinarias estão sendo entregues, as plataformas, os campos de petróleo, vários deles do pré-sal, em águas rasas, a Liquigás foi entregue, a Gaspetro, enfim, é uma lista aí, infinita de ataques contra a população. Né. Bom, o companheiro Rudy Pride fala dos stalinistas sem gulag. Né? Inclusive tem uma matéria muito boa que saiu no Jornal da Causa Operária, né? Uma coluna do companheiro Rafael que fala sobre os stalinistas de RPG. Né? Eu recomendo que os companheiros leiam ela no Jornal da Causa Operária, uma matéria muito boa. Bom, dando sequência à nossa pauta, companheiros, General Pazuello quer a volta da AIDS e não garante testagem da população. É o que mostra a matéria do próprio Jornal da Causa Operária, denunciando, né, o ministro Pazuello, general golpista, né, que ficou, inclusive, durante um tempo como interino, dada a crise aí na pasta da saúde no governo Bolsonaro. Né, o Ministério da Saúde não comprou testes, né, para HIV e hepatite. Bom, o governo, dado que tem uma série de religiosos aí, né, não sei se o Bolsonaro acredita que é uma gripezinha e o setor evangélico do governo acredita que é só orar para Deus que as doenças passarão, mas é um absurdo. Né? O ministro Eduardo Pazuello, que se gabou em vários momentos da sua formação em logística, conseguiu a proeza de, além de não testar a população para o coronavírus, deixar o Sistema Único de Saúde, o SUS, desprovido de testes para HIV e hepatite C. Né? Introduz a matéria. O Ministério da Saúde deveria ter fechado o novo contrato de compra dos testes desde 7 de outubro, mas não avançou no processo licitatório, deixando milhões de brasileiros sem acesso aos testes. Obviamente que não é possível que um governo, né, toda uma estrutura gigantesca da burocracia estatal, não tenha condições de realizar uma licitação. É um absurdo. Né? O que o governo mais faz, inclusive, que a direita golpista mais faz, quando quer sacanear a população, é fazer tudo que é licitação para favorecer as suas empresas amigas. Né? Agora, nesse caso aqui, se tratava da licitação de testes para doenças que acometem uma boa parte da população, né, como HIV e hepatite, doenças graves, inclusive, né, o governo lavou as mãos diante disso daí. Não é de se surpreender, né, uma vez que a própria pandemia do coronavírus, que já matou centenas de milhares de brasileiros, o governo não fez nada. Né? Então, quem dirá das outras doenças? Bom, indo adiante. Só uma palavrinha, Opa, mano. beleza. Companheiro Pedro, de volta contigo. Perdão por ser companheiro, tive um problema técnico aqui, mas já conseguimos resolver. Isso daí do Pazuello é verdadeiramente escandaloso, né? A AIDS surgiu nos anos 80 e não foi a primeira, e mostra que o coronavírus não foi a primeira epidemia que a humanidade passou, né? Teve uma larga campanha direitista, né?
os fascistas da época, inclusive, relacionavam muito a HIV com a homossexualidade, etc. E até hoje, né? O Pazuello aí, como um homem de extrema direita, e como o próprio Bolsonaro, né, tem essa ideologia contra as pessoas que têm AIDS. É uma coisa horrorosa, uma licitação é a coisa mais simples do mundo de renovar. É uma política proposital. Primeiro que você joga um retrocesso de décadas no país, né? Porque se você não tem um teste para HIV, que é o teste mais simples e rápido do mundo, embora a HIV também mostra como o capitalismo é decadente, já que a doença está aí desde os anos 80, é uma doença sem cura. Então, a testagem, como no próprio caso do coronavírus, seria essencial, né? Se você não sabe onde está o foco do HIV, você não consegue prevenir o HIV, você não consegue tratar, você não consegue, inclusive, os tratamentos de HIV que apenas com remédios que garantem a não transmissão do vírus. É uma coisa absurda, é uma coisa verdadeiramente nazista do Pazuello, mostra que veio, né? O país, além de sofrer de doenças que inclusive, já tinham saído do mapa de epidemias no Brasil, como o sarampo, que voltou, e também agora nós vamos ter aí uma onda de HIV, como também nós já estávamos tendo uma onda de sífilis, e uma onda de inúmeras outras doenças. Quer dizer, o Brasil, e há também doenças tipicamente brasileiras como a febre amarela. O Brasil ele passa a ser um país da doença, né, Manuel? Eu acho que, tirando alguns países da África, é escandaloso que o Brasil não tenha uma testagem de HIV. Isso é absurdo. Não existe em nenhum país, eu acho, da América Latina, uma coisa tão escandalosa quanto essa daí. É bom ressaltar que isso aí vai gerar um número imenso nos casos de HIV, como eu já falei, o tratamento depende da testagem, e mostra muito bem qual que é a política do Bolsonaro e do seu general, né, em relação a qualquer doença. Né? Não é só o coronavírus, como também há doenças que o tratamento já é garantido há muito tempo, porque o período de epidemia dessas doenças já passaram. É um retrocesso a quase ao século passado, essa notícia aí do Pazuello. É uma coisa extremamente nazista de se fazer com a população. Exatamente. Bom, queria aproveitar, nós chegamos mais ou menos da metade para o final do nosso programa, fazer uma propaganda aqui da Universidade de Férias. Se a produção puder passar as fotos aí da Universidade de Férias, como eu estava falando, os companheiros podem se inscrever, né, procurar aí no Diário da Causa Operária, no próprio site do Partido da Causa Operária, sobre a 46ª Universidade de Férias, que vai ser, excepcionalmente, toda por videoconferência, né, online, e que os companheiros, enquanto isso, né, está disponível no canal da Causa Operária TV as universidades de férias anteriores, né? Então, vocês podem acompanhar, lá está aí foto da 43ª Universidade de Férias, Fascismo, que é aí como combatê-lo, né, que eu recomendo muito que os companheiros assistam. Tiveram aulas excelentes, inclusive esse tema do fascismo, um tema muito atual, diferente do que a esquerda procura propagar do fascismo, né, o fascismo foi explicado nesse curso do ponto de vista marxista, científico. Né? Então, recomendo que os companheiros assistam para entender melhor o que aconteceu no mundo e o que está acontecendo no país nesse momento. Né? E aí já os companheiros vão esquentando para... Né, tá aí foto da plataforma, né, em que ficou disponibilizado os materiais do curso do fascismo, que é como combatê-lo. Né? Essa mesma plataforma vai estar disponível para os companheiros que se inscreverem no curso. Né? O curso
sobre o stalinismo, ele vai ser um curso fechado, né? A gente vai ter aí, a princípio, 1.000 vagas, né? Em que, nesse caso, tem um espaço limitado aí para as inscrições, por isso é importante que os companheiros aproveitem aí esse mês de dezembro para se inscreverem, né? Uma vez que o curso está custando R$ 100, que na verdade o partido, o companheiro Rui, que vai ser quem vai ministrar o curso, em geral o curso em si não é cobrado, né? Esse valor de R$ 100 é um valor para pagar os custos aí, da própria produção do curso, né? A questão dos domínios na internet, da plataforma online para os companheiros acessarem os materiais, né? O curso em geral ele é montado, né? O conteúdo dele com toda a experiência e a dedicação dos militantes, né? A começar pelo próprio Rui, que vai ministrar o curso, e dos outros companheiros que vão trabalhar também nas questões acessórias, a própria transmissão aqui, né, entre outros. Então, fica o convite para os companheiros se inscreverem no curso, que é imperdível. Bom, saudar os companheiros aqui, ó, tem o companheiro Adriano mandou um salve para a gente aqui, Pedro. Companheira Thaís está aqui também, Renata Diniz. Pergunta se o site está pronto para inscrição. Ela não pesquisou ainda. O site está em manutenção nesse momento, companheira. Vai ter o site da Universidade Marxista, né? Vocês podem procurar lá. Mas assim que ele estiver disponível, ele vai ser amplamente divulgado aqui na Causa Operária TV e também no Diário da Causa Operária. Bom, vamos em frente, Pedro? Vamos? Então, Bom, se- nesses últimos, vamos entrar no tema principal, né? Que isso. são, na verdade, o ministro caiu, né? O ministro aí da lambança do PSL. E na mesma linha de acontecimento, a coordenadora que ia ficar aí conhecida como coordenadora dos manicômios, né? Ligada aos generais, também caiu fora. Ela se autodemitiu, o outro foi demitido pelo próprio Bolsonaro, né? O que mostra aí uma debandada daquela famosa frase: quando o barco começa a afundar, né? Os ratos eles começam a sair, né? O governo é uma crise geral do governo Bolsonaro. A coordenadora que saiu, deixa eu só pegar o nome dela aqui, um segundo. O coordenador que saiu, o ministro, né, que é um cargo mais importante, ministro do turismo, né, um ministro aí não tão não tão relevante assim, mas é mais um cargo político, né, no final das contas, né? Porque turismo, o Bolsonaro está destruindo o país, né? De turismo não está sobrando muita coisa no Brasil. E a coordenadora aí ligada ao que está mostrando a foto dela na transmissão, pediu para mostra aí que esse final de ano é um final de ano um tanto quanto intranquilo para o Bolsonaro, né? Gente saindo e gente que ele tem que demitir aí provavelmente para garantir aí as demandas do Centrão, né? Já que esse sujeito é ligado ao PSL, é da ala mais alinhada mesmo ao bolsonarismo, né? O que está aí na foto. É uma figura meio apagada aí do governo, mas que também, pelo visto, também sobrou para ele, né? As reivindicações aí do Centrão de fazer uma limpeza no Bolsonaro, de colocar o Bolsonaro na linha, né, mano? Exatamente, ele mesmo denunciou, isso que é engraçado do governo Bolsonaro em certo aspecto, né? Por um lado, é um governo genocida completamente nocivo, que deve ser combatido aí, e daí, inclusive, a necessidade da campanha pelo Fora Bolsonaro, né, e todos os golpistas, mas por outro lado é quase que um governo de comédia, né? O próprio matéria da Folha de São Paulo, né, o principal jornal burguês do país, mostra que o próprio ministro aí do turismo do Bolsonaro, o Marcelo Álvaro Antônio, ele denunciou, né, que o general Luiz Eduardo Ramos, que é secretário de governo, né, e é amigo do Bolsonaro desde as épocas do Exército, o Marcelo Álvaro Antônio acusou, né, o outro ministro, no caso, que é o secretário de governo,
de estar negociando com o Centrão, né, a sua cadeira. Então, não é só não é uma especulação nossa isso daqui. Né? O próprio ministro que caiu aí, ele denunciou, né, que os generais estavam negociando com o Centrão o cargo dele. Né? Apesar de, em relação às pastas principais, não ser um ministério tão importante, o Ministério do Turismo, em 2020, teve um orçamento de mais de R$ 1 bilhão. Né? Então, obviamente que, ainda que não seja uma das pastas principais, né, é um lugar por onde passa muito dinheiro aí, e obviamente que é do interesse de toda a direita, e sobretudo do Centrão, que, como o companheiro Pedro destacou, quer controlar o governo Bolsonaro. Né? A reclamação, a matéria diz o seguinte, né? A reclamação de Álvaro sobre o militar, né, o secretário de governo, ocorreu em um grupo de WhatsApp de ministros de governos Bolsonaro. Quer dizer, os caras estavam brigando no grupo do WhatsApp aí dos ministros, para ver o tipo da crise do governo. Né? É briga, confusão, né, denúncia, é golpe de tudo que é lado. Né? O Bolsonaro disse a assessores palacianos que avalia nomear para o comando da pasta o presidente da Embratur, Gilson Machado. Ele seria, no entanto, uma alternativa provisória, uma espécie de mandato tampão, até a reforma ministerial de 2021. Nessa reforma ministerial, muito provavelmente vai ser assim. Já fica aí como uma sugestão de charge para os companheiros que são chargistas. Né, o Bolsonaro vai sentar lá com o Rodrigo Maia, com o pessoal do Centrão, e o pessoal vai falar, então, para turismo eu quero esse cara aqui, para saúde eu quero esse outro cara aqui, para educação eu quero esse cara aqui, enfim. A reforma ministerial vai ser aí a discussão com o Centrão de quais cargos o Centrão vai indicar, né? E vai seguir o Maia primeiro-ministro do Brasil, né? Que no final Exatamente. das contas é ele quem escolhe os, o, os ministérios do governo que é do Bolsonaro, né? O governo totalmente aí controlado pelo centrão, pelo centro político, como o próprio Manuel destacou aí na briga do WhatsApp, né? Você vê que é um governo sério mesmo, o governo usa o WhatsApp para se comunicar. Né? A galera já estava botando a boca no trombone ali de que não é realmente uma especulação. De fato, o Centrão ele domina o governo Bolsonaro e essa reforma ministerial de 2021 já deu a letra, né? Ano que vem é o Rodrigo Maia em cima da cabeça do Bolsonaro escolhendo aí quem será os ministros. Melhor vender as riquezas nacionais e garantir o avanço de uma dura política neoliberal contra os trabalhadores. Exatamente. Bom, para a gente encerrar, falar do caso do Carrefour rapidamente, que a gente vai aprofundar aqui na causa operária. Estou vendo o Diário da Causa Operária, mas o Carrefour conseguiu o que queria, Pedro. Abafou o caso da morte do negro João Alberto com a ajuda dos identitários e agora conseguiu o aumento das suas ações. Como que é essa história? Eles conseguiram aí, incrível, né? Eles conseguiram abafar um caso escandaloso. Né? Vamos relembrar que o metalúrgico estava no Carrefour e o segurança matou ele, não com um tiro, que seria uma morte mais assim. Bem, o cara enlouqueceu, atirou. Matou com os punhos, né? Matou com as próprias mãos, no meio do supermercado. E com isso gerou um escândalo nacional, inclusive convulsionando aí a cidade de Porto Alegre, que foi onde o crime aconteceu. Só que depois de diversas manobras, inclusive uma ajuda bem grande dos identitários, né, que criaram um comitê e proporam para o Carrefour, que é uma nobre empresa, né, francesa, contratar seguranças do próprio Carrefour e não seguranças privados, terceirizados, né, privados vão continuar sendo, mas terceirizados, com essas diversas manobras, agora a gente pode até agradecer aqui, né, Manuel, para o identitarismo, que tá aí o sujeito que, inclusive, colocou, idealizou esse comitê, né, esse comitê ridículo. O Carrefour, segundo
o balanço ao vivo do mercado financeiro, né, da Folha de São Paulo. Apesar da exclusão de índice social, quer dizer, apesar da revolta e da crise e da quase explosão social que o Carrefour meteu no regime político brasileiro, com o assassinato do metalúrgico, as, as ações do Carrefour operaram em alta. As ações do Carrefour Brasil subiram, né, elas haviam caído, subiram 0,7% e valem agora R$19,38 nesta quarta-feira. Assim, o Carrefour conseguiu o que queria mesmo, né, Manuel? Tá nadando no dinheiro agora. As ações sobem, o caso abafa e o racismo continua real, né? Não esse racismo falso aí que o identitarismo propaga, mas o racismo da PM que invade a casa das pessoas e assassina as pessoas, como surgiram aí inúmeros casos, inclusive em Porto Alegre, com uma ativista negra, onde a polícia, com uma falsa acusação, entrou na casa da mulher, sabe-se Deus quem acusou ela de maus tratos, e assassinou a mulher, causando de novo uma revolta. Mas o Carrefour se safou, né? O Carrefour não está livre dessa daí, né? Graças principalmente aos identitários. Isso daqui mostra, inclusive, como que funciona a política da frente ampla, né? Os identitários falam muito, né, sobre a questão de passar pano, né? Quando nós, por exemplo, do Partido da Causa Operária, defendemos os direitos democráticos da população, né, e nos colocamos aí na defesa, inclusive de pessoas que nem são de esquerda necessariamente, ou que nem são políticas também, né, como aconteceu em vários casos aí, recentemente com o caso do Robinho, inclusive, os identitários são os primeiros a expressar essa histeria da burguesia e acusar, né, o nosso partido de passar pano, né, para elementos aí que seriam desprezíveis, que seriam inaceitáveis para a esquerda pequeno-burguesa. Mas, nesse caso aqui, o que fica claro é que o Silvio Almeida, que é um grande expoente aí da esquerda pequeno-burguesa, teórica, né, e tal, inclusive o próprio Ciro Gomes estava puxando o saco do Silvio Almeida recentemente, passou pano claramente para o Carrefour, né, que inclusive me deu até medo de ler isso daqui, Pedro, porque diz o seguinte, que o grupo que o Carrefour está criando é um comitê, né, para orientar a política de tolerância zero com a discriminação racial. Então, dá até medo, porque assim, quem for acusado de discriminação racial no Carrefour, o segurança vai lá e vai matar o cara, sei lá, que foi acusado de discriminação racial. Sei lá o que vai acontecer, entendeu? Mas, obviamente, que é uma farsa, né? Inclusive, foi uma jogada aí para que a empresa pudesse recuperar o seu valor de mercado, né? Dado que o repúdio da população foi muito grande, né? Inclusive, iniciativas aqui que são louváveis, como o pessoal que entrou lá e começou a quebrar tudo o Carrefour, né? Bom, essa é uma primeira análise. Aí teve o caso dessa mulher negra assassinada também. Isso, o que mostra que o racismo não pode ser combatido com medidas paliativas como essa, né? Ou mesmo com uma frente, com a própria direita golpista, com a burguesia que é racista, que é genocida, né? É preciso organizar, né, os explorados, as pessoas que sofrem do racismo, né, que são vítimas aí diárias desse regime. Precisa organizá-las para lutar contra os seus opressores, né? Não adianta se unir com alguns opressores para combater outros opressores, né? Isso é um engano total, né? E essa política de tolerância zero, o próprio nome já mostra aí que é um negócio super policialesco, reacionário, né? Bom, é isso, companheiros. Eu queria, por último, chamar os companheiros a se inscreverem no canal, né? Curtirem e compartilharem esse vídeo. Inclusive se tornarem membros do canal para fortalecer a nossa imprensa operária revolucionária, né? O J5 ele vai ao ar todo dia, né, a partir das 5 horas. Né? Quarta-feira o J5 é apresentado pelo companheiro Matheus e pelo companheiro Pedro, né? Eu estou aqui excepcionalmente hoje. E você segue com a programação da Causa Operária TV agora,
né? Agradeço ao companheiro Pedro, aos companheiros que comentaram, né, compartilharam o vídeo, compartilharam as suas perguntas aqui conosco no chat. E você fica agora com a programação da Causa Operária TV e a gente se encontra no próximo J5, na quinta-feira que vem. Fora essa quinta, na próxima, na verdade. Até lá, valeu, Pedro. Um abraço, companheiros.